Pessoal, vamos lá então. Bom dia para vocês, que é o professor Guilherme. E na aula de hoje nós vamos falar da equação geral dos gases. Não confunda, tá? Depois nós vamos aprender a equação universal dos gases. Agora, a equação geral dos gases. A equação geral dos gases, ela vem das três equações das transformações que nós vimos na aula passada. Então eu tenho a isotérmica, P vezes V igual a P0, V0, a isobárica, V sobre T igual a V0, T0, e a isocórica, P sobre T igual a P0, T0. Se a gente unir essas três equações, surge a equação geral dos gases. P vezes V sobre T, ou seja, pressão final, volume final, temperatura final, é pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Lembrando, temperatura sempre em Kelvin, tá? Não vai esquecer, a gente já falou isso na aula passada. A equação geral dos gases, para o pessoal guardar aí, costuma-se fazer o famoso PVT Povotó. Então você guarda aí PVT Povotó. Já vi também a famosa Eguinha Povotó, né? É uma música um pouquinho mais antiga, não sei se vocês conhecem, mas o pessoal falava lá que era a Eguinha Povotó, né? A famosa Povotó, 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 PVT Povotó, certinho? Você viu aí que coisa linda essa canção. Bom, a equação geral dos gases, então, é essa daí. A equação geral, ela é muito útil quando você tem um estado inicial e um estado final, no qual aí, nos quais a quantidade é mantida constante. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma situação inicial, P0, V0, T0, certo? Aí eu vou mantendo a quantidade constante, ó, não teve escape de gás, eu vou dobrar a pressão e reduzir o volume à metade. O que acontece com a minha temperatura? Se você lembrar um pouquinho a aula passada, você já sabe a resposta. Mas você vai ver por que é verdadeira o que a gente falou na aula passada. Olha só, aplicando a equação geral, PVT por Votó, pressão final 2P0, volume final V0 sobre 2, temperatura final é T, aqui P0, V0 e T0 no início, corta 2 com 2, né, que está dividindo aqui, multiplicando, aqui vai ficar então P0, V0 sobre T, P0, V0 sobre T0, ou seja, para que isso seja verdadeiro, somente se temperatura final for igual à temperatura inicial. Exatamente. É a transformação isotérmica, né? Dobrei a pressão, o volume caiu à metade, a temperatura tem que ficar constante. Então você viu que é verdadeira aquela relação que passamos aí na aula passada, certinho? Essa então é a equação geral. Na próxima aula nós vamos ver a equação universal dos gases e a hipótese de Avogadro. Você já pode fazer os exercícios, tenha uma boa semana e até a próxima.